Oi, gente! Como vocês estão? Estão estudando bastante, tendo dificuldade em alguma atividade, tendo problemas em alguma atividade? Como que está saindo aí em relação a tudo, né? Espero que vocês não percam o ritmo aí de estudo, que nós precisamos, né, continuar nessa situação aí, infelizmente, né? Vamos pedir a Deus que nos guarde e nos tire dessa situação. Pessoal, é o seguinte, nas últimas aulas nós falamos sobre o modernismo em Portugal, tá? Principalmente as características da primeira geração modernista em Portugal. E aí nós vamos falar hoje como que esse movimento influenciou o Brasil e quais foram os autores da primeira geração modernista do Brasil, tá bom? Olha só, vamos relembrar aí, fazer um paralelo. A Semana de Arte Moderna ocorreu em 1922. Com a Semana de Arte Moderna, nós iniciamos a primeira geração modernista, tá? Que é a fase heróica. Nós chamamos de fase heróica porque foi uma fase libertadora, uma fase que se desagarrou de todas as características das escolas literárias do passado. Por isso que nós chamamos de fase heróica. Essa segunda geração gerou essa primeira geração gerou a segunda geração, que é uma geração que é chamada de fase da consolidação. Nós vamos estudar a segunda geração um pouquinho mais para frente, e aí vocês vão perceber que é uma fase mais tranquila, não é uma fase mais libertadora. É uma fase que vários autores surgiram, muitos autores mesmo, principalmente aqui no Brasil, tá? E o modernismo já estava instaurado, então eles só precisavam, assim, continuar com a ideia, ok? Vamos ver as características uma por uma, eu vou explicando para vocês. A primeira característica aí, reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais. Isso demonstra em vários textos de todos os autores da primeira fase, mostrando que o Brasil, os autores, eles eram totalmente nacionalistas e todos os textos eles privilegiavam o Brasil como um país que precisava ser valorizado, né? Então a cultura brasileira precisava ser valorizada, não só o que era estrangeiro. Segunda característica, promoção de uma revisão crítica de nosso passado histórico e nossas tradições culturais. Aqui nessa primeira geração começa a surgir o fato do seguinte: olha, vamos olhar o passado como de uma forma crítica e vamos tentar derrubar esse passado e todas as formas de escrever, todas as escolas literárias do passado, para que nós possamos começar a criar algo novo. Essa era a ideia da primeira geração. Terceira característica, eliminação definitiva do nosso complexo de colonizados, apegados a valores estrangeiros. É o que está relacionado com a primeira característica, né? Nós precisamos, na época, eles achavam que com os textos era preciso se desagarrar do fato de ter sido colonizado por Portugal e começar a criar uma literatura somente nossa. Todos os movimentos literários que surgiram antes do modernismo, é preciso lembrar que esses movimentos literários, pessoal, eles eram assim, aconteciam em Portugal, eles começavam no Brasil, de uma forma totalmente assim, mais ou menos modificada em relação à realidade do Brasil, mas às vezes, a maioria das vezes eles copiavam. Isso modifica um pouco no modernismo, porque eles transformam a literatura no Brasil e não fazem uma mera cópia de Portugal. Como vocês viram na última aula, eu falei um pouquinho da primeira geração modernista de Portugal, totalmente diferente dessa nossa aqui. Visão nacionalista, porém crítica da realidade brasileira. Aí nós temos essas duas últimas características aqui, ó, nacionalismo crítico e nacionalismo ufanista, e visão nacionalista, porém crítica, estão ligadas. Porque, veja bem, existe um nacionalismo, aqui também no próprio modernismo, existe esse nacionalismo ufanista. O que é o nacionalismo ufanista? É um nacionalismo exagerado, ou seja, os autores viam o país de forma que o país não tinha defeitos, a pátria não tinha defeitos, era perfeita, tá?
esse nacionalismo ufanista também aparece no romantismo, na primeira geração romântica, como você já deve ter estudado no segundo ano do ensino médio, tá? Aqui não, aqui vai prevalecer na primeira geração, com os autores principalmente como Oswald de Andrade Oswald de Andrade, o nacionalismo crítico, ou seja, eles viam a pátria com muito amor, com muito carinho, queriam exaltar o que tinha no nosso país, porém de uma forma crítica, ou seja, o meu país ele tem muitas qualidades, mas também tem defeitos. Um pouquinho antes da primeira geração, nós tivemos a Semana de Arte Moderna, né? E aí, para dar continuidade a essas ideias modernistas apregoadas na Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade lançou a revista chamada Claxon. Claxon é o nome de uma buzina da época. Dá continuidade ao processo de divulgação das ideias modernistas. Esse era o principal objetivo da revista Claxon, criada por Oswald de Andrade. Então, nosso primeiro autor aí, excelentíssimo Oswald de Andrade, tá? Ele, como vocês viram na Semana de Arte Moderna comigo, ele foi um dos principais idealizadores da Semana de Arte Moderna, então ele faz parte da primeira geração modernista. Aí nós temos alguns dados biográficos dele, ele era paulista, ele era de família burguesa, de família rica, ele cursou direito, ingressou na carreira jornalística, fundou a revista semanal O Pirralho, que veio um pouquinho antes da primeira geração modernista. Defendeu a Anita Malfatti. Lembra daquela situação que eu comentei com vocês na sala de aula, que o Monteiro Lobato, a gente até leu o texto do Monteiro Lobato chamado Paranoia ou Mistificação. Nesse texto, que a gente leu em sala, ele critica ferozmente a arte da Anita Malfatti. Aí, nessa época, o Oswald de Andrade defendeu a Anita Malfatti e teve um certo probleminha aí com o Monteiro Lobato. Ele sempre foi debochado, irônico, crítico, pronto para satirizar os meios acadêmicos ou a própria burguesia. Ou seja, ele era um burguês, mas ele satirizava a própria classe, tá? Defendia a valorização de nossas origens, do nosso passado histórico e cultural, mas de forma crítica. Ou seja, ele viu o nosso passado de forma que, olha, nós devemos nos apropriar de coisas somente que deram certo, coisas que realmente devem continuar no nosso país. Agora, o que não é legal, nós devemos eliminar, né? Assim que Oswald de Andrade via a situação. Ele foi o criador do primeiro movimento, da primeira geração modernista, chamado Movimento Pau-Brasil. Esse Movimento Pau-Brasil veio do Manifesto Pau-Brasil, tá? É o manifesto que ele criou, em 1925. Nesse manifesto ele dizia que a poesia do Brasil precisava ser construída com base na revisão crítica do passado, ou seja, o Brasil precisava ser valorizado, a gente precisava mostrar nos nossos textos literários que isso ele dizia no manifesto, tá? Que nos nossos textos literários deveria ter uma exaltação ao país, mas de forma que mostrasse também os defeitos desse país, né? Na revisão crítica de nosso passado histórico e cultural e na aceitação e valorização das riquezas e do Brasil, tá? Ou seja, a minha pátria também tem defeitos. Nacionalismo crítico, tá bom? Aí tem um trecho do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que é assim: a poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O lado doutor, fatalidade do primeiro branco aportado e dominando politicamente as selvas selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser doutores. País de dores anônimas de doutores anônimos. O império foi assim, eruditamos tudo, esquecemos o gavião de penacho. E aí ele diz um pouquinho do nosso passado, como a gente pode se apropriar do passado para transformar em algo mais crítico, em algo novo, né? Naquela época, no caso. Aí, pessoal, veio o movimento
né, contrário ao movimento pau-brasil de Oswald de Andrade, um grupo de autores, Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. Esses 4 autores criaram o movimento verde-amarelismo, ou ANTA. É um movimento totalmente extremista e nele prevalecia o nacionalismo ufanista. Como eu disse, movimento movimento pau-brasil, nacionalismo crítico. O Brasil precisava ser defendido de uma forma crítica, de uma forma assim, realista. Aqui não. Aqui nós temos uma reação ao modelo nacionalista, né, do Oswald, e ele defendia o patriotismo em excesso, algo totalmente exagerado. O Brasil precisava ser defendido, é tanto que ele é chamado de verde-amarelismo ou ANTA, porque a ANTA representa o Brasil, né, o nosso país. E aí era um nacionalismo muito exagerado, algo que beirava a ditadura, vamos dizer assim. É tanto que eles tinham uma clara tendência nazifascista, que é algo muito autoritário, tá? E aí, né, gente, o Oswald de Andrade, como era debochado, irônico, o que ele fez? Falou assim, não vou deixar isso quieto, não. Vou ter que fazer um manifesto para contrariar o que eles me contrariaram, né? Só que aí, essa história toda do novo manifesto, do novo movimento, isso tudo, olha só, o segundo não foi criado pelo Oswald. O primeiro movimento para o Brasil foi criado por ele. Aí esse grupo de 4 autores que eu disse aqui fez o movimento verde-amarelismo. Aí agora, para contrariar esse movimento verde-amarelismo, nós tivemos o movimento antropofágico. Como surgiu a ideia desse movimento antropofágico? O Oswald de Andrade foi casado com a Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral é uma grande pintora dessa primeira geração modernista, participou da Semana de Arte Moderna, eu comentei dela para vocês na Semana de Arte Moderna, na aula de Semana de Arte Moderna. E aí, ela fez essa linda pintura que todo mundo conhece, ela é muito conhecida, essa pintura, chamada Abaporu. Por que ela deu esse nome de Abaporu? Na verdade, a Tarsila do Amaral, ela ajudou na criação desse movimento antropofágico, porque ela deu esse quadro de presente. Na época ela era casada com Oswald de Andrade, ela deu esse quadro de presente para o Oswald. E aí ela deu o nome de Abaporu porque significava o homem que come, tá? Por que ela deu esse homem que come? Porque o Oswald de Andrade e o Raul Bopp, que era também amigo deles, quando tiveram o primeiro contato com a obra, eles começaram a imaginar coisas, né? Falar da questão do... o que eles imaginavam em relação àquela pintura ali. Aí ela resolveu dar o nome de Abaporu, que significa homem que come, tá? E aí, por que se chama movimento antropofágico? Se vocês não sabem, as nossas primeiras tribos no Brasil eram canibais. O que é antropofagia? É o homem que se alimenta da carne do homem, tá? Antropofagia é isso. Então, na época, os índios se alimentavam, por exemplo, eles guerreavam entre eles. A tribo que fosse vencedora, o guerreiro, seria um presente para a tribo que venceu, o guerreiro da tribo perdedora, né? O guerreiro da tribo que perdeu seria um presente para a tribo vencedora. Eles pegavam esse índio, como eles achavam que toda aquela coragem, todas as virtudes, coisas boas daquele guerreiro, se eles se alimentassem da carne daquele guerreiro, iriam para eles. Isso era uma crença deles, tá bom? Tá, aí, por que chama antropofágico? Eles se basearam justamente nessa ideia, dizendo que o brasileiro precisava devorar a cultura europeia. Devorar a cultura europeia. Olha só, nós não podemos, não precisamos renegar a cultura europeia. Inclusive, essa era uma das brigas entre Monteiro Lobato e essa turma aí da Semana de Arte Moderna. Vocês viram no vídeo lá que Monteiro Lobato não aceitava a Semana de Arte Moderna, tá bom? Ele queria se fosse uma Semana de Arte brasileira. Mas ele dizia, nesse movimento antropofágico, que a gente deveria devorar a cultura europeia e criar
e refazer essa cultura ao nosso modo, de uma maneira que se transforme em brasileira. Essa é a ideia do movimento antropofágico. E aí nós temos um trecho do Manifesto Antropófago ou Antropofágico. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That is the question. Ele coloca uma expressão em francês, em inglês. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa. Gente, é imenso o manifesto. Daí é só um trecho do manifesto que gerou esse movimento aí. E aí eu coloquei 2 exemplos de poesias feitas pelo Oswald, mostrando para vocês que ele pegava coisas do cotidiano para transformar em poesia. Outra coisa, não existem rimas nas poesias daqui da primeira geração modernista. É uma linguagem mais próxima ao público, uma linguagem coloquial numa poesia. Bucólica. Agora vamos correr o pomar antigo, bicos aéreos de patos selvagens, tetas verdes entre folhas e uma passarinhada nos vaia num tamarindo, que decola para o anil árvores sentadas, quitandas vivas de laranjas maduras, vespas. Ele descreve tipo um cenário, né, bucólico. O que é um cenário bucólico? É algo relacionado com campo, tá bom? Cidade. Foguetes pipocam o céu quando em quando. Há uma moça magra que entrou no cinema, vestida pela última fita. Conversas no jardim onde crescem bancos. Sapos. Olha, a iluminação é de hulha branca. Mamães estão chamando. A orquestra rabicou na mata. Mesma coisa, um cotidiano urbano. Aí, juntinho dele, nós temos o Oswald de Andrade, né, que foi o primeiro idealizador, e nós temos o Mário de Andrade. Como eu disse na aula de Semana de Arte Moderna, não eram parentes, não eram nada. Tá? Eram amigos que tinham ideias em comum, resolveram fazer essa Semana de Arte Moderna para modificar aí um pouquinho. Mário de Andrade, gente, nasceu em São Paulo, uma cidade que ele amou muito, muito mesmo. Tanto que na maioria das obras dele você vê a presença de São Paulo nitidamente. Esse cara é um sujeito que, ao contrário de Oswald de Andrade Oswald de Andrade tinha contato com a Europa, viajava para a Europa frequentemente, então por isso que ele trouxe essas ideias europeias para cá, para o Brasil. Mas é muito certo essa junção com o Mário, porque o Mário é um verdadeiro pesquisador sobre o nosso país. Mário de Andrade adorava viajar pelo Brasil e não para a Europa. Pelo Brasil, para conhecer, ele era um pesquisador brasileiro mesmo, para conhecer as diversas culturas, as diversas lendas e o folclore brasileiro. Ele era um grande pesquisador, então, tá? Então, com apenas 20 anos, com o pseudônimo de Mário Sobral, ele usou o nome de Mário Sobral, pseudônimo, né? Para escrever o primeiro livro dele, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. Tá? Esse primeiro livro retrata as questões da Primeira Guerra Mundial, porque vocês sabem que a primeira fase, a primeira geração modernista, começou em 1922, tá? Foi até 1930, ok? Essa primeira geração iniciou um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918, tá bom? As inovações formais desagradaram aos parnasianos, nem preciso dizer. Os parnasianos, vocês estudaram o parnasianismo ano passado. Eles eram agarrados à rima, ao fato da poesia precisar ter somente a forma. É a tal da arte pela arte, a arte por ser arte. Dá privilégio à poesia, à estrutura da poesia, não ao conteúdo da poesia. Então, desagradaram os parnasianos da época. E entre 24 e 27, Mário de Andrade empreendeu uma pesquisa profunda, que eu acabei de falar para vocês. Uma pesquisa profunda sobre a cultura brasileira, folclores, lendas, ritmos, a dança, os costumes, as variações linguísticas. Isso tudo que ele pesquisou, ele fez uma viagem pelo Brasil afora, pesquisou muita coisa e aí criou a principal obra dele, a obra mais importante dele, chamada Macunaíma, tá? Macunaíma é considerada uma rapsódia justamente por conta disso.
porque ele se baseia na tradição oral do país, de tudo que ele ouviu pelo país, lendas, folclores, e aí ele inclui tudo isso na obra. Não é uma obra fácil, tá, gente? Não é uma obra fácil de ser lida. Inclusive, é uma obra bem difícil de ser lida, né? Mas é interessante a gente conhecer essa obra, porque ela é bem cobrada no vestibular, tá bom? Como eu disse para vocês, ela é uma obra que se refere a diversas lendas reunidas dentro de um livro só. Então, ele pegou tudo que ele pesquisou no país, incluiu anedotas, a história, aspectos da vida urbana e rural. Introduziu personagens históricas e fictícias, sem deixar de fora a feitiçaria, o erotismo, tem muito erotismo também, principalmente com o Macunaíma, e o absurdo surrealista. Existem algumas cenas que são umas cenas surreais do livro, porque tem o livro e se transformou em filme também. Mas são cenas surreais. Quando você lê o livro, você fala, gente, como aconteceu isso? Não é possível ter acontecido isso, tá? É dessa forma. Então, a obra ela é formada por palavras indígenas, africanas, frases feitas, expressões e provérbios populares, gírias. Às vezes é muito difícil de ser entendida, justamente por conta dessa tradição oral da literatura, que ele pega de todas as pessoas. Inclusive, gente, ele não segue regra de pontuação, não segue. Ele faz do jeito que ele quer, ele escreve do jeito que ele quer, porque é uma das ideias da primeira geração modernista, não usar pontuação, usar quando quer, começar a frase no meio, usar ponto final no início da frase, assim que eles faziam. Do jeito que eles queriam escrever, eles escreviam, tá? E aí, a Macunaíma é um índio totalmente diferente, porque ele era preguiçoso, interesseiro e safado, sem vergonha, tá bom? E era uma criança feia, muito feia. Inclusive, o Mário de Andrade, ele inclui essa coisa de ser índio. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ele inclui essa situação de ser índio para fazer uma crítica até ao romantismo, porque o romantismo nós vimos aí que o herói é o índio, o herói brasileiro do romantismo é o índio. E aí o Mário de Andrade vem para derrubar com essa questão do passado. E mostra que o índio aqui não é um índio, não é uma figura heróica, é uma figura irônica, é uma caricatura do índio, né? Porque Macunaíma é tudo o que o índio não é, retratado pelo romantismo. E aí nós temos deixa eu chegar um pouquinho mais perto, nós temos um trecho do Macunaíma, olha só. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Ele chamava o Macunaíma exatamente dessa forma, herói de nossa gente. Mas, na verdade, ele via o Macunaíma como um anti-herói, né? Porque, na verdade, o Macunaíma não era herói assim, né? Se você for ver pelas características. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uriraucoera, que é, no caso, a tribo, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma, já que na meninice fez coisas de sarapantá. De primeiro passou, mas de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: ai, que preguiça. Macunaíma ficou até os 6 anos de idade sem falar. Olha só como que é, tá vendo? Que eu acabei de falar pra vocês, ó. Iniciou com letra minúscula. Vendo? E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros, e principalmente dos 2 manos que tinha, Maanape, já velhinho, e Jiguê na força de homem. O divertimento dele era decepar a cabeça de Saúva. Saúva já foi citada no triste fim de Policarpo Quaresma, né? Que era uma formiga da época. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vitém. Não é ganhar e não ganhar. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaiumuns, diz que, habitando a água doce por lá. No mucambo, se alguma cunhatã se afastava, nos machos, cuspia na cara. Então aí já mostra 2 características dele. A preguiça, na verdade 3, ó. A preguiça, o interesse pelo dinheiro
e a safadeza de Macunaíma pelas Índias, né? Só nessa parte aí, isso daí é o início do livro, tá? Agora, gente, eu vou mostrar um vídeo do início, do parto do Macunaíma, do livro, do filme. Aí só diminui um pouquinho o seu áudio aí, porque essa senhorinha aí, ela vai gritar um pouquinho, tá? Essa senhorinha. Que ela está ganhando Macunaíma. Então é o início do filme, para vocês terem ideia do que era. Nasceu. É homem, mãe. Olha só a cara dele, mãe. Não é bonitinho? Oh, gente, que menino feio, danado. Tá também não é nenhuma beleza, não. Chora não, irmãozinho. Chora não. Feiura não é documento. E nome ele não vai ter, não? Macunaíma. Nome que começa com Ma. Tem Macina. Macunaíma! Herói da nossa gente! Então, gente, aí a gente precisa perceber que é uma caricatura, né? O filme, ele é totalmente como se fosse uma crítica, né? Ao livro, como foi o livro. E aí, veja bem, o Macunaíma tem uma cena que é hilária, e essa é a cena mais estranha pra mim, que é a cena de quando eles... Eu acho, e aí que eu vi foi a proposta do Mário de Andrade, nessa cena desse livro. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Macunaíma cresceu, né, depois que ele... Aconteceu tudo isso, tal, ele cresceu e aí eles tiveram que ir para a cidade. No trajeto, eles encontraram uma poça de água. Essa poça de água, Macunaíma era negro, vocês viram aí, ele era bem negro mesmo. Essa poça de água, ele era negro, pertencia a uma tribo indígena. A gente sabe que o indígena não é tão negro, ele é índio, é moreno, assim, né? E aí, quando ele teve contato com essa poça de água, ele colocou as mãos. Quando ele olhou, ele viu que ficou branca as mãos dele. E aí, ele começou a tomar banho nessa água que jorrava do chão. E aí, ele se transforma numa pessoa branca. Ele fica branco. Michael Jackson? Não, não é Michael Jackson. A estrutura textual e, na verdade, a análise feita pelos estudiosos é que o Mário de Andrade quis mostrar que o nosso país é formado por esses três povos: o indígena, o negro e o branco. E aí o Macunaíma se transforma em branco e fica branco até o final do livro. Tá bom? Vamos continuar. Aí, gente, para mostrar para vocês o início do livro Iracema, do romantismo, de José de Alencar, para vocês verem como eles fazem referência a Iracema, só que de uma forma menos romantizada, para fazer uma crítica mesmo. Muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Olha a visão romântica do índio. É uma visão idealizada. É totalmente diferente da visão aqui na primeira geração modernista. Uma visão realista, ok? E o último autor da primeira geração modernista foi o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira contribuiu, você sabe, eu disse para vocês, com a Semana da Arte Moderna. Ele contribuiu com aquele poema Os Sapos, que vocês já conheceram. Porém, ele não participou, só que ele participou da primeira geração modernista. Manuel Bandeira, gente, era muito doente. Ele constatou tuberculose quando ele era muito novo, então ele foi limitado a muita coisa a vida inteira. Morreu muito tarde, tá? Porém, não morreu do que ele tinha, mas a vida dele sempre foi limitada. E aí ele passava todas essas limitações que ele tinha por conta da tuberculose para as poesias dele, tá?
Então ele compõe, junto com Oswald de Maio, a tríade maior da primeira fase modernista, a tríade modernista, que é o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira, responsável pela divulgação e pela solidificação do movimento em nosso país. Manuel Bandeira tem um grande pesar aí na primeira geração modernista, ele tem um grande papel, pesar nada, um grande papel, porque ele é responsável por solidificar o modernismo no país, ou seja, o modernismo continuou por conta da existência do Manuel Bandeira ali. Ele utilizava versos livres, não tinha versificação, língua coloquial, irreverência e liberdade criadora, alargamento da lírica nacional pela sua capacidade de extrair a poesia de coisas aparentemente banais do cotidiano. Acabei de falar com vocês. Tudo que ele passava no dia a dia, a poesia dele começa a ser uma poesia totalmente diferenciada, porque ele coloca o cotidiano dele em poesia, o que era diferente para a época, tá? Os temas da poesia, por exemplo, o quarto, a própria doença que ele tinha, a tuberculose, ações mecânicas do cotidiano. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Isso é uma poesia totalmente diferenciada, não tem rima, versos livres, parece até uma historinha. Então, existem algumas características narrativas na poesia dele, mas mesmo assim, ele é uma poesia, porque é da primeira geração modernista. A primeira geração modernista, como eu disse lá no início, é uma fase heróica, uma fase libertadora, se libertando de todas as características anteriores. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao exercício, a nova matéria, é só me perguntar no WhatsApp. Fiquem com Deus.